Olá, queridos amigos e amigas do canal Conexão Divina. Hoje vamos mergulhar em uma das cartas mais impactantes do Novo Testamento, a Carta aos Gálatas. Escrito pelo apóstolo Paulo, este livro é uma poderosa defesa da liberdade cristã e um apelo apaixonado para viver pela fé em Jesus Cristo. Prepare-se para uma jornada espiritual profunda e reveladora. Antes de mergulharmos no texto, vamos entender um pouco do contexto histórico e cultural. A Carta aos Gálatas foi escrita por Paulo por volta do ano 49, 50 d.C. para as igrejas da região da Galácia, na Ásia Menor. Essas igrejas estavam sendo influenciadas por falsos mestres que insistiam que os gentios convertidos ao cristianismo deviam seguir a lei de Moisés, incluindo a circuncisão. O Evangelho de Paulo começa sua carta com uma saudação típica, mas rapidamente passa a defender a autenticidade de seu evangelho. Vamos ler Gálatas 1:6-7. Estou admirado de que tão rapidamente estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo, para um evangelho diferente, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo enfatiza que o evangelho que ele pregou veio diretamente de Jesus Cristo e não de homens. Ele adverte os Gálatas sobre qualquer evangelho diferente daquele que ele pregou. Justificação pela fé. Em Gálatas 2, Paulo relata um incidente em Antioquia onde ele confrontou Pedro por não andar de acordo com a verdade do evangelho. Isso nos leva a Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não por obras da lei. Porquanto por obras da lei nenhuma carne será justificada. Aqui Paulo destaca que a justificação vem pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Este é um dos pilares centrais de seu ensinamento. Filhos de Abraão pela fé. Paulo continua em Gálatas 3 explicando que aqueles que têm fé são filhos de Abraão. Vamos ler Gálatas 3:7-9. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Paulo usa o exemplo de Abraão para mostrar que a promessa de Deus é recebida pela fé, não pelas obras. Adoção de filhos. Em Gálatas 4, Paulo fala sobre a adoção como filhos de Deus. Vamos ler Gálatas 4:4-7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aqui Paulo celebra a nossa nova identidade como filhos e herdeiros de Deus, recebida através de Cristo. Liberdade em Cristo. Paulo enfatiza a liberdade que temos em Cristo. Gálatas 5:1 diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo adverte contra o retorno à escravidão da lei e exorta os Gálatas a viverem pela liberdade que Cristo oferece, a vida no Espírito. Finalmente, em Gálatas 6, Paulo fala sobre a vida no Espírito e a lei da colheita. Vamos ler Gálatas 6:7-8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Paulo nos lembra que nossas ações têm consequências e nos encoraja a semear no Espírito para colher a vida eterna. A Carta aos Gálatas é uma poderosa lembrança da liberdade que temos em Cristo e da importância de viver pela fé. Paulo nos desafia a rejeitar qualquer forma de legalismo e a abraçar a graça de Deus. Que possamos todos viver essa liberdade e compartilhar esse evangelho com o mundo. Oração baseada na Carta aos Gálatas. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos a Ti por este momento especial de reflexão e comunhão. Louvamos o Teu nome e Te bendizemos pela Tua infinita graça e misericórdia. Obrigado por nos dar a Tua palavra, que é viva e eficaz, e por nos guiar através das Escrituras, especialmente hoje, através da Carta aos Gálatas. Pai Celestial, somos gratos por nos lembrares, através do apóstolo Paulo, da liberdade que temos em Cristo Jesus. Agradecemos porque, pela fé, fomos libertos da escravidão da lei e somos agora chamados Teus filhos. Como está escrito em Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão.
Que possamos, Senhor, viver essa liberdade com responsabilidade e amor, honrando a Tua verdade em todas as nossas ações. Senhor, pedimos que Tu abras nossos corações e mentes para compreendermos profundamente o que significa ser justificados pela fé e não pelas obras. Ajuda-nos a internalizar a mensagem de Gálatas 2,16, sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não por obras da lei, porquanto por obras da lei nenhuma carne será justificada. Pai amado, agradecemos por nos adotares como Teus filhos, conforme Gálatas 4:4-7 nos lembra. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Que possamos viver como herdeiros do Teu reino, guiados pelo Espírito Santo que habita em nós. Senhor, ajude-nos a semear no Espírito, como Paulo nos instrui em Gálatas 6:7-8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Que nossas vidas sejam um reflexo da Tua luz, e que possamos colher os frutos do Teu Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Deus de amor, ajude-nos a reconhecer e a rejeitar qualquer forma de legalismo que tente nos afastar da Tua graça. Que possamos sempre lembrar que somos salvos pela graça, através da fé, e não por nossas próprias obras. Capacita-nos a viver essa verdade todos os dias e a compartilhá-la com outros, para que todos possam experimentar a liberdade e a alegria de viver em Cristo. Finalmente, Senhor, pedimos que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Que possamos ser testemunhas vivas da Tua graça e do Teu amor, proclamando o Evangelho de Cristo com coragem e compaixão. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, oramos. Amém. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Conexão Divina. Até a próxima! Só para lembrar, se você quer ter mais conexão com Deus, deixarei um link na descrição que poderá te ajudar. Shalom!